Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos a todos os irmãos, a todas as irmãs. Hoje nós estamos gravando esse vídeo para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nova Aliança em Santa Cruz. Então, se você está recebendo esse vídeo vendo ele de forma compartilhada ou pelo canal aí da igreja, saiba que ele foi gravado para Escola Bíblica Dominical, ou seja, não é pregação. Nós estaremos aqui fazendo um estudo muito importante sobre escatologia. Então, antes de mais nada, vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos em Tua presença. Queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos nesse momento estudando a Tua palavra. Que seja o Senhor a falar conosco, fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, para que possamos, através da Tua palavra, prosseguir em conhecer a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido, como falamos, o estudo hoje vai falar sobre escatologia. Então, é muito importante que desde já falemos aqui que existem linhas e visões diferentes de interpretação escatológica dentro das denominações cristãs pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, se a sua igreja, você que está vendo esse vídeo de forma compartilhada ou pelo canal, ela não tem a mesma visão, fique com a visão da sua igreja. Por quê? Porque isso são linhas de interpretação e isso em nada atrapalha a nossa salvação. Nossa salvação de todos os cristãos está baseada em Cristo Jesus. O que nós vamos falar aqui são sobre linhas de visões, de interpretações escatológicas, tá certo? Então é importante que isso seja dito para que isso venha somar a sua vida. Se a sua igreja pensa diferente, não tem problema. Que esse estudo sirva para poder aumentar o seu conhecimento sobre as coisas que concernem, né, a vida cristã. E para nós que somos aí da Igreja Batista, nós estaremos falando sobre aquilo que cremos, né, da maneira com que nos é apresentado. Então estaremos de forma conhecendo um pouco mais das visões sobre aquilo que nós cremos no Senhor Jesus. Vamos dar início então ao estudo. Venha comigo, pausa tudo o que você está fazendo, porque esse estudo ele é muito importante. Você precisa ter muita atenção, porque vamos falar de data, vamos falar de tempos, então é importante. Se não for possível você ver esse vídeo sem dar atenção a ele, pare o vídeo, pause o vídeo, vai fazer o que você tem para fazer, mas é importante que quando você veja esse vídeo, dê atenção até o final para que possa então ficar mais fácil, tá certo? O estudo que estaremos fazendo. Então vamos dar início aí. Ninguém sabe quando se dará a vinda de Cristo, mesmo Jesus Cristo tendo falado de alguns sinais que precederão a sua volta, não indica que ela poderá ser adivinhada ou predita. Não há estudo que possa ser feito que estabeleça com precisão o dia do regresso do Senhor, eliminando a surpresa. Por que eu fiz questão de colocar isso? Isso é extremamente importante. Quando falamos de escatologia, nós veremos no próximo slide sobre o que estaremos exatamente falando. Mas é importante que logo se diga que nós não podemos nem pensar, nem imaginar em marcar dia, hora, data para a volta de Cristo. Se você está ouvindo isso em algum lugar, fuja apressadamente disso. Por quê? Porque não sabemos isso. O que nós podemos estudar, compreender, os sinais. Aí sim, a Bíblia dá muita relevância aos sinais, a projeção profética, coisas que foram ditas no passado, que parte delas se cumpriram, parte estão se cumprindo e outra parte ainda irá se cumprir. Então o que nós fazemos é estudar os sinais. E isso sim, a Bíblia inclusive nos indica a nós nos esforçarmos, a estarmos cada vez mais olhando para as Escrituras e estarmos atentos a isso. Agora, falarmos que isso ou aquilo outro marca a volta de Cristo, não, de forma alguma, não há a menor possibilidade disso. Quero deixar isso bem claro, porque estaremos falando de datas. Então eu já quero partir
da premissa, da ideia, tá certo? De que aqui nós estaremos falando sobre o contexto bíblico da escatologia, mas nunca falando sobre o dia que poderá ser que Jesus voltará. Isso nunca, de forma alguma, tá certo? Vamos dar então continuidade. O que é a escatologia? Doutrina ou estudo sobre as últimas coisas. A escatologia individual e a escatologia geral se completam, constituindo assim a escatologia bíblica. Somente as escrituras são infalíveis, as interpretações não. Bom, então vamos aí partir dessa ideia. Esses 3 tópicos aí, eles são importantes falarmos sobre ele. O primeiro é, o que é a escatologia? Se vamos falar sobre a escatologia, e hoje nós estaremos tratando especificamente sobre as 70 semanas, né, de Daniel, mas nós precisamos entender o que é a escatologia. Então, escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, tá certo? Quando nós observamos a escatologia, precisamos entender que há 2 tipos. O primeiro é a escatologia individual e a segunda, a geral. A individual, ela vai falar justamente, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, por exemplo, a escatologia do homem, ou seja, nós vamos falar sobre o fim do homem. Escatologia do animal, então nós vamos falar do fim do animal. Essas são escatologias individuais. E nós temos a escatologia geral, que é justamente sobre o fim das coisas de uma maneira geral. Essa individual e a escatologia geral somada uma a outra, nós vamos falar justamente então da escatologia bíblica, que ela vai abranger tudo isso. A escatologia bíblica, ela vai falar sobre o fim de todas as coisas, ela vai nos indicar como isso irá acontecer, tá certo? E de que forma isso irá acontecer. Na última linha aqui desse nosso slide, vai falar que as escrituras são infalíveis e inerrantes, tá certo? Mas as interpretações não. Então, ou seja, por isso que há no nosso meio linhas de visões doutrinárias escatológicas diferentes uma das outras. E como nós estamos fazendo um estudo com muita calma, com muito pontual, sabe? Eu quero falar primeiramente sobre justamente essas visões diferentes. Guedes, por que eu penso de uma maneira na minha igreja, aprendo assim, e o meu irmão em Cristo, salvo em Cristo Jesus, ele pensa diferente no tocante a isso? Onde que está a diferença? Vamos ver agora. Vamos lá. Bom, existem dentro do meio cristão algumas linhas de visões doutrinárias escatológicas que diferem uma da outra. Basicamente, são 4 as correntes de interpretação escatológica: o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o amilenismo e o pós-milenismo. Viu que importante? Precisamos aí saber que existe dentro do meio cristão 4 visões que diferenciam-se uma das outras. Ah, Guedes, mas isso implica alguma coisa em salvação? Não, de forma alguma. Todos nós cristãos cremos que somos salvos em Cristo Jesus e todos nós cristãos convergimos para o mesmo ideal, que é esperar a volta do Senhor Jesus. Isso todos nós convergimos aí para a mesma ideia. Bom, aonde divergimos um pouco de maneira sadia é sobre a interpretação da escatologia no que tange a sua visão. Tem algumas igrejas que serão pré-milenistas históricas, outras serão pré-milenistas dispensacionalistas, outras serão amilenistas, outras serão pós-milenistas. E isso tem a ver justamente com a escatologia. E daqui a pouco nós iremos falar sobre pontualmente como cada uma delas rapidamente veem as coisas, para começarmos daí então falar sobre a nossa visão doutrinária. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, nós falamos ali sobre o pré-milenismo histórico. O que creem essa linha de visão? Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação literal de Apocalipse 20. Agora nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. Também interpreta de forma literal o Apocalipse 20
e defende a segunda vinda de Cristo dividida em duas partes, sendo elas a primeira pré-tribulacional, né, ou antes da tribulação para a igreja, e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Temos ainda o amilenismo, defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação não literal de Apocalipse 20. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, e sim espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo. E por último, nós temos o pós-milenismo. Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e também uma interpretação não literal de Apocalipse 20. Porém, diferentemente do amilenismo, que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo, o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo, ocasionado pela pregação do Evangelho. Bom, de forma bem rápida, nós vimos aí basicamente sobre cada linha de visão, né? Então vimos aí o pré-milenismo, o histórico, né? Que eles acreditam a forma literal do Apocalipse 20. O Apocalipse 20 é justamente a questão ali do milênio, tá? Nós temos ainda o pré-milenismo dispensacionalista, que voltaremos a ele. Nós temos o pós-milenismo, o amilenismo. Então essas são as diferenças de visão doutrinária escatológica que tem dentro da igreja. Agora é importante que daqui por diante, né, fizemos essa pontuação, mas daqui para frente estaremos falando sobre aquilo que nós cremos, tá? Então no nosso próximo slide podemos ver nossa linha de visão doutrinária escatológica batista é o pré-milenismo dispensacionalista. Também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse e defende a segunda vinda de Cristo dividida em duas partes. São elas a primeira pré-tribulacional para a igreja e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Então, como falei para os irmãos, a partir de agora estaremos falando sobre aquilo que nós cremos, respeitando as demais visões. Mas nós vamos falar, é claro, sobre aquilo que nós cremos. Nós, batistas, acreditamos no pré-milenismo dispensacionalista. Cremos que Jesus voltará antes da tribulação para levar a igreja. E após a tribulação para estabelecer, então, o socorro a Israel, né? E o milênio. Tá certo? Então, nós vamos aí dar continuidade. O estudo escatológico é muito amplo e se desenvolve em vários subtemas. É explicado em vários livros da Bíblia, principalmente nos livros de Daniel, Mateus, Lucas, Apocalipse e Tessalonicense. Então a escatologia ela é muito ampla, na verdade não só nesses livros, mas principalmente nesses livros, que eles falam de forma bem pontual sobre a questão do fim das coisas. Hoje, o nosso estudo, como eu falei, ele vai se resumir às 70 semanas de Daniel. Guedes, eu já ouvi alguma coisa sobre isso, mas na igreja, no culto propriamente dito, a gente não escuta muito. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós, a igreja, né, pelo mundo afora, sempre falamos de escatologia. Por quê? Falamos sobre a volta de Jesus. E isso é escatologia. O que acontece é que num culto, nós estamos ali pregando, então nós não estamos fazendo um estudo sobre a escatologia. Então essas 70 semanas de Daniel, ela é muito importante que seja feita de forma didática, como estamos fazendo aqui, e não como pregação. Tá certo? Então, as 70 semanas de Daniel, elas são para ser estudadas, né? E isso não significa que não possa pregar sobre elas, mas é muito melhor, muito mais proveitoso fazermos um estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, nós temos aí sobre o Apocalipse, Tessalonicense, Lucas, Mateus, mas o nosso estudo hoje vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos dar início, então, a essa parte. Bom, eu preciso ler com os irmãos, eu vou pegar aqui minha Bíblia. Eu vou ler aqui com os irmãos Daniel capítulo 9, tá? Daniel capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois a partir do 21. Diz assim a palavra do Senhor.
No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro de números de anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então nós precisamos já aí pontuar algo importante. Aqui nesse momento, Daniel ele está falando do cativeiro babilônico. Então, Daniel ele fala que ele pega os escritos de Jeremias. E no momento que ele pegou os escritos de Jeremias, ele foi orar ao Senhor e ele falou: Senhor, eu olhei os escritos de Jeremias e pelos escritos diz que o tempo de assolação que Jerusalém teria seria de 70 anos. E ele já via isso ocorrido. Então ele vai orar ao Senhor para que se cumprisse essa palavra profética, né, do profeta Jeremias. E é interessante agora que olha o que vai acontecer a partir do verso 21. Acompanha comigo. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício à tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Aí o anjo Gabriel começa a dizer para Daniel algo muito interessante. Olha só como que as coisas vão acontecer. Ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então nós precisamos já parar aqui e pensar que o Senhor estava falando através do anjo Gabriel a Daniel que 70 semanas estava sendo colocadas, estava proposta para o seu povo. Que povo é esse? O povo de Israel. O Senhor está falando aqui para o povo de Israel, tá? E sobre a cidade santa, Jerusalém. Então vamos dar continuidade. Aí ele vai falar do propósito. Para que essas semanas? Por que está proposto 70 semanas? Ele vai dizer assim: para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Olha aí como é que ele começa dizendo agora. Uma coisa é nós sabermos determinada coisa. Outra coisa é nós entendermos sobre aquilo. Eu posso falar para você que você sabe que existe a profissão por exemplo, professor de matemática. Você fala, sei, mas você entende daquilo dali? Não, é diferente. Saber que existe não é necessariamente ter o conhecimento necessário sobre aquilo dali. Então o anjo fala para ele: sabe e entende. Olha aí. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o fim será como uma inundação. E terá o fim, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador,
e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Gente, agora vamos lá. Quando nós olhamos as Escrituras, nós precisamos entender que a Bíblia ela fala, às vezes por simbolismo, às vezes usa metáforas, ou seja, às vezes usa parábolas. Aqui, nós estamos dizendo que o Senhor ele falou ao profeta Daniel. Nós estamos falando de cerca de meio milênio, ou seja, mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer. Antes de Jesus vir ao mundo, antes do verbo encarnar, ou seja, meio milênio antes, o profeta Daniel ele faz uma oração. E nessa oração ele fala: Senhor, eu vi pelos escritos do livro de Jeremias que o tempo de assolação de Israel seria de 70 anos. E ele vê que esse tempo já estava findo. Então o anjo vem até ele e fala: Daniel, sabe e entenda agora o que vai ser dito para ti. Está proposto para o povo de Israel e para a sua santa cidade 70 semanas. E ele fala o que iria acontecer nessas 70 semanas. Ele fala que essas 70 semanas seria dividida em 3 partes. Então nós podemos começar a concluir aqui que ela estava falando sobre coisas que ainda iriam acontecer. Para nós hoje, né, são coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer. Mas na época em que Daniel recebeu essa palavra, tudo aquilo ainda iria acontecer. Porque fala ali do tempo de restauração de Israel, fala ali sobre a vinda do Messias, sobre a morte do Messias e a destruição da cidade, e fala sobre o tempo da grande tribulação. E o texto, ele divide isso de forma muito clara. Ele fala, primeiro, 7 semanas. Aí você poderia falar para mim assim, Guedes, mas 70 semanas é tudo muito rápido. Aí nós vemos que as Escrituras estão falando, como falou de várias outras maneiras. Não são 70 semanas de dias, são 70 semanas de anos. O Senhor ele faz muito isso nas Escrituras. E nós vamos ver que isso se encaixou muito que perfeitamente aos tempos que o Senhor determinou nas Escrituras. Embora nós podemos falar aqui que nós não estamos falando de um rigor exato, de milimetricamente do tempo estabelecido. O Senhor ele estava estabelecendo um tempo, ele estava marcando um tempo. Embora nós, quando vamos olhar esse tempo, nós nos assustamos com o tamanho da igualdade com que isso se estabeleceu. Tá certo? Então vamos lá. Se nós falarmos de 70 semanas de anos, nós não estamos falando então de 490 dias, nós estamos falando de 490 anos. Tá certo? Ao todo, 70 semanas, se nós levarmos em consideração que cada dia seria um ano que o Senhor estava falando, nós estamos falando de 490 anos. Então, esses 490 anos, o Senhor ele separou ele de 3 formas. A primeira, ele fala primeiro que 7 semanas seriam para restaurar a Jerusalém. Então, quando nós olhamos ali as Escrituras, nós vamos ver que isso aconteceu. Isso aconteceu de forma muito literal, a partir do decreto, né? E nós vamos ver aí também, eu preciso falar isso com os irmãos, tiveram pelo menos 4 decretos sobre a volta do povo de Israel para a cidade santa e a restauração da cidade. Então nós não podemos afirmar com exatidão sobre qual o decreto que o Senhor estava falando. Ele fala que a partir do decreto, mas de qual decreto tem uma diferença de alguns anos de um para outro. Nós temos o decreto, por exemplo, de Ciro, não é verdade? Temos o decreto de Dario, temos o decreto de Artaxerxes. Então, o que mais mais conveniou-se aí a gente saber que o que muito se aproxima eu diria, do ideal sobre como que as coisas aconteceram, estaríamos falando então do decreto do rei Artaxerxes, que ele fala a Neemias para que voltasse a reconstruir, então a cidade.
Tá certo? Então, nós vamos estar aí olhando e vamos ver o seguinte. Bom, o Senhor, então, ele fala de 7 semanas. Primeiro, vamos lembrar, são 70 semanas divididas em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas. Essas 7 semanas, o anjo fala que seria separada para a reconstrução de Jerusalém. 7 semanas de anos nos dá 49 anos, tá certo? E nesses 49 anos aconteceram de forma exata. Jerusalém foi repovoado pelos judeus e os judeus eles começaram a reconstruir a cidade. Ao término desses 90 anos se cumpriu a profecia. Voltaram para lá e reconstruíram a cidade. Bom, a partir daí nós entramos num segundo momento. Aquele momento da segunda parte dessa divisão, que são as 62 semanas. Nessas 62 semanas, ele vai dizer ali que viria o Messias. O Messias, ele seria depois morto e a cidade seria destruída. Olha aí, que interessante. No final dessas 62 semanas, Jesus veio exatamente como previsto, como falado na profecia dada a Daniel. Então, no final dessas 62 semanas, Jesus veio, o tempo, ele bate ali com a época com que Jesus esteve aqui, assim como dito na profecia. Tá certo? Bom, aí nós vamos ver aqui na frente que restou uma semana. Tá certo? Restou uma semana. As primeiras 7 semanas são de reconstrução de Jerusalém. As 62 semanas seguintes são o tempo em que Jesus viria, o Messias viria, morreria e a cidade seria destruída. O que faltou? Se nós somarmos aí 62 semanas com as 7 semanas, nós temos então um somatório, né, de 69 semanas. E o Senhor ele separa uma última semana. Ele fala que nessa última semana haveria então uma aliança, né, entre o anticristo, né, que Israel não sabendo que seria o anticristo, vai se fazer uma aliança com ele. E nessa metade dessa semana, ou seja, a semana tem 7 anos, não é isso? Nós vimos que não é 7 dias, são 7 anos. Na metade dessa semana, a Bíblia fala então que ele vai quebrar essa aliança com Israel, né? Vai profanar o templo e Israel vai passar aí pela grande tribulação, né? E todo o mundo que terá ficado aqui. Nós vamos entender isso agora de forma bem pontual, eu só quis aqui falar de uma maneira geral para nós começarmos a entender. Mas como eu falei para os irmãos, nós vamos de forma bem tranquila, bem calma. Então vamos dar continuidade às 3 divisões de 70 semanas. De acordo com Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, as 70 semanas se divide em 3 partes, né? Como vimos. Primeira parte, 7 semanas. Daniel, capítulo 9, versículo 25, que dá um total de quê? 49 anos. Lembrando aos irmãos que a Bíblia não está falando de semanas de dias, ela está falando de semana de anos. E como que nós temos essa certeza? Porque foi exatamente isso que aconteceu de forma literal. Se nós colocarmos 70 semanas, nós vamos ver que isso acontece da maneira com que o Senhor colocou. Então, a primeira parte, as 7 semanas de Daniel, dá o quê? 49 anos. Tá certo? A segunda parte, 62 semanas, está lá em Daniel 9:25 também, dá 434 anos. E a última semana é essa semana aqui, que nós vamos ver que ainda falta se cumprir. Essa semana, né, ela ainda vai acontecer, ela ainda é futuro. E nós vamos entender por quê. E ela é de 7 anos, ou seja, a semana não tem 7 dias, nós não estamos falando que o dia aqui é o ano, então são 7 anos, tá certo? Vamos dar continuidade. A primeira divisão, ou seja, as primeiras 7 semanas, 49 anos,
De acordo com Daniel 9:25, Jerusalém seria edificada, restaurada da destruição que o Império Babilônico causou à santa cidade. Daniel, fala também sobre isso. Esta ordem foi dada pelo rei Artaxerxes a Neemias, aproximadamente no ano 445 a.C. Nesta mesma data, iniciou-se a contagem da primeira divisão e terminou aproximadamente no ano 397 a.C., o que é relativo a 49 anos, 7 semanas de anos, onde, no final deste período, a Santa Cidade estava totalmente reconstruída. Daniel 9:25. Esta palavra se cumpriu literalmente no período previsto. Então, como vimos, essa primeira divisão dessas 70 semanas ficou assim. O anjo falou 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. O que ele falou que aconteceria na primeira 7 semanas? A reconstrução de Jerusalém. Então, dada a ida do povo a partir do decreto do rei Artaxerxes, 49 anos seguindo, o povo reconstruiu a cidade. Então, nós vimos que se cumpriu a palavra de forma literal. Iniciou-se ali a segunda parte, as 62 semanas. Então, se nós somarmos o tempo que dá as primeiras 7 semanas com as segundas 62 semanas, a gente vai ver que mais uma vez se cumpriu de forma literal. Porque vamos ver que no final dessas 62 semanas acontece a vinda de Cristo, que nós vamos ver agora. Olha aí, a segunda divisão, 62 semanas, que somam 434 anos. A segunda divisão tem início aproximadamente no ano 397 a.C. e vai até os dias da pregação dos apóstolos de Cristo, Messias. Neste período, Cristo iria nascer, morrer e logo após Jerusalém seria invadida e destruída pelo Império Romano, o que de fato ocorreu de forma literal, em todos os sentidos. Daniel 9:25 e 26. Então, nessa segunda parte da profecia dada a Daniel, a gente vê que o Messias deveria vir, deveria morrer, não é? E a cidade deveria ser destruída. Gente, foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu no tempo previsto. Então, Jesus veio naquele tempo da profecia, Jesus morreu dentro daquele tempo, a cidade de Jerusalém foi destruída dentro daquele tempo. Aí agora nós entraremos numa última semana, que é a chamada 70ª semana, A última semana é a 70, número 70. Por que, então, que a gente fala que essa semana ela não foi ligada à outra, como houve a ligação da primeira com a segunda? Por que não houve a ligação da segunda com a terceira, com essa última? Precisamos compreender que quando o Senhor falou, ele falou aquilo para o povo de Israel. Ele falou, 70 semanas estão previstas para o povo do reino de Israel. Então, e para a cidade santa. Quando nós olhamos que a primeira semana aconteceu, a segunda semana aconteceu, Jesus veio, Jesus morreu, a cidade foi destruída, a partir daquele momento houve uma diáspora, ou seja, o povo de Israel ele foi levado para toda parte do mundo. O povo de Israel começou naquele momento a não ser tratado como povo. Ou seja, na diáspora, cada um foi para uma parte do mundo e Jerusalém foi. Nesse momento, é muito importante que nós entendamos que começa aí o período da igreja. Quando nós olhamos esse período de 2000 anos em que há de diferença, nós estamos falando aí que há o período dos gentios, ou o período da igreja do Senhor Jesus, onde o evangelho foi dado aos gentios. E nós vamos falar e vamos ver que essa época, ela existe, ela está na palavra do nosso Deus. Vamos então dar continuidade? Olha aí, o intervalo da última semana é o tempo da igreja.
E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então a palavra está nos dizendo que Jerusalém ela seria destruída, né? Esse tempo de Jerusalém como nação pausaria ali, por quê? Porque abriria-se naquele momento o tempo dos gentios. E a expressão é interessante. Até que o tempo dos gentios se completem. É muito importante nós olharmos aí a palavra, porque no livro de Lucas, quando o Senhor Jesus ele fala sobre o fim das coisas, ele vai dizer assim, olha, não vos enganem, porque isso não vai acontecer logo. Jesus estava falando isso para os discípulos, para o povo de Israel naquele momento. É importante que nós entendamos que realmente o que Jesus estava falando se cumpriu mais uma vez. Por quê? Porque aquilo não se cumpriu, a volta do Filho do Homem não se daria logo. Haveria um tempo aí bem cumprido até, né, relativamente cumprido, que é justamente esse tempo da igreja, o tempo da dispensação da graça, né, aonde os gentios, aonde nós fomos inseridos como povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que até que o tempo dos gentios se completem, né? Sobre o tempo dos gentios se completem. Então essa última semana de Daniel, ela está sendo reservada para o fim. Por quê? Porque assim como a primeira semana, pela primeira divisão, as 7 semanas, falava da reconstrução de Jerusalém, aconteceu. A segunda divisão, que é as 72 semanas, né, 62 semanas, falava sobre a vinda do Messias, falava sobre a restauração, né, a vinda do Messias, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém, aconteceu. Aí o Senhor abre, a partir desse momento, o tempo da igreja, até que se cumpra o tempo dos gentios, né, da igreja, o tempo da graça do Senhor Jesus. Nós olhamos aí. E por que nós sabemos disso? Porque a última semana fala sobre o fim. Então a última semana está sendo apontada, né, pelo anjo Gabriel para o fim das coisas. E nessa última semana, a Bíblia vai nos dizer que Israel fechará um acordo de 7 anos, ou seja, nessa última semana. Essa última semana é justamente o fim das coisas. E nessa semana, na metade dessa última semana, ou seja, metade de 7, nós temos 3 anos e meio. Na metade desses 3 anos e meio, Israel ele vai descobrir que está sendo enganado pelo anticristo e vai começar aí a ser perseguido. No final, no término dessa semana, no término desses 7 anos, nós cremos que o Senhor Jesus voltará para Israel. É importante que nós digamos aqui, por que nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Porque a Bíblia vai dizer que essa última semana, essa primeira semana, segunda semana e última semana estão para o povo de Israel. Então todas elas estão ligadas ao povo de Israel. A igreja de Cristo será tirada da terra. Até porque isso só poderá acontecer quando a igreja e o Espírito Santo ele for sairmos da terra. Quando isso acontecer, abre-se então o período da última semana que foi descrito no livro de Daniel. Então, quando nós olhamos aí, nós podemos entender o seguinte: bom, não há a tentativa de nós marcarmos data de forma alguma, como eu falei para os irmãos. Isso daí é totalmente ilógico. O que nós vemos, podemos concluir, são os sinais. E dentro desse tempo da igreja, Jesus ele deixou sinais muito claros de como ia acontecer a sua volta. Então nós temos visto se cumprir estes sinais do tempo estabelecido para a igreja para que ocorra essa última semana. Eu sei que é um pouco complexo nós falarmos assim de data, semana, isso não são dias, são anos, mas é muito importante que isso seja observado por nós, porque isso vai abrindo, isso vai nos dando cada vez mais
clareza sobre aquilo que está descrito na palavra do nosso Deus. E é claro, quando nós falamos isso, mais uma vez eu digo, nós temos a humildade de reconhecer que são linhas de interpretações escatológicas. Então, pessoas pensarão diferente, mas nós estamos aqui falando sobre o que nós cremos, tá certo? Então, vamos dar aí continuidade. A terceira divisão, semana de 7 anos, tá? A terceira divisão, a última das 70 semanas de Daniel, é ainda futura. Ainda não se cumpriu, devido ao povo judeu não estar na cidade santa. Bom, eu coloquei isso daqui para os irmãos poderem entender. Guedes, mas o povo já não voltou em 1948, né? Inclusive com o voto Minerva. O povo não voltou de Israel? De fato, isso aconteceu. Mas nós precisamos entender que a última semana fala que o anticristo, por exemplo, ele vai tentar ali se assentar no templo. Então nós precisamos compreender que Israel não tem ainda o controle total de Jerusalém. Israel, embora voltou, isso faz parte de uma palavra profética de que o povo voltaria, e de fato voltou, mas ainda existe uma pendência. Qual é a pendência? A reconstrução do templo. Aí você fala, Guedes, então eu posso ficar tranquilo, porque Jesus só volta quando o templo estiver sendo reconstruído. Bom, aí para nossa informação, o templo já está sendo reconstruído. As paredes ainda não, mas todos os utensílios do templo já estão quase que prontos. Isso nós vemos, Israel tem divulgado muito isso. Existe lá, por exemplo, um museu, né, Museu do Templo. Esse Museu do Templo, ele refez todo o trabalho dos utensílios, candelabros, a bacia, a roupa do sumo sacerdote, ou seja, todo esse trabalho já está pronto. Então nós precisamos aí entender que quando nós, por exemplo, vamos construir uma casa, a casa ela não é composta apenas de parede. Existem os utensílios dentro da casa. Israel está construindo de dentro para fora. Ou seja, enquanto eles não podem fazer a construção do templo, os utensílios já estão sendo preparados, né? Então, na sua maioria, os utensílios já estão prontos. Temos uma questão ali bem importante a analisar. Isso aí vai em questões de história, né? Porque o povo de Israel tinha o Templo de Salomão ali em Jerusalém. Então, quando os muçulmanos eles tomaram aquele local e o templo havia sido destruído, eles colocaram ali, naquele local sagrado onde havia o templo, eles ergueram a chamada mesquita, né, de Omar. Então, ou seja, o povo de Israel vive naquela constante luta. Por quê? Porque eles querem reconstruir o templo, mas no local do templo existe a mesquita de Omar. Israel não pode simplesmente chegar lá e quebrar a mesquita de Omar para poder reconstruir o templo. Então os irmãos veem que é uma coisa sempre muito complexa, mas nós podemos ver que Israel já tem a intenção de reconstruir o templo, dada a vista que eles já reconstruíram todos os seus utensílios. Tá certo? Não todos, né? Porque nós temos aí a questão da arca, mas isso é outro assunto para o futuro, tá bom? Vamos dar então continuidade. A 70ª semana de Daniel também é chamada de Grande Tribulação, né? Tá lá em Mateus 24, 21, que terá a duração de 7 anos, dividida em 2 partes, de 3 anos e meio. Com isto, reforçamos que a igreja não irá passar pela grande tribulação, pois como já foi escrito, este período é para o povo judeu e não para a igreja. Como está escrito, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade, né, a tua santa cidade. Tá certo? Então, mais uma vez, nós cremos aqui, podemos dizer o seguinte. Bom, nesse período da igreja, Jesus deixou uma série de sinais sobre a sua volta. Quando ele voltaria? Tá certo? Ou melhor, qual ambiente que deveria estar para que ele voltasse? Nós cremos que Jesus poderá voltar
a qualquer momento. Porque, acontecendo essa volta de Cristo, se dará início, né, a essa última semana para o povo de Israel. Como vimos, 70 semanas estão previstas, estão propostas para o teu povo, o povo de Israel. Tá certo? A igreja do Senhor Jesus, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos dar então continuidade, tá? Aqui existe um mapinha que nós colocamos, né, para poder dar melhor entendimento. Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Aqui o povo, né, estava lá preso, cativo à Babilônia. E aqui, exatamente aqui, nós temos as 7 semanas, tá? Sai a ordem para reedificar Jerusalém. Lembram disso? 7 semanas. Então, nessas 7 semanas, o que acontece aqui ao término dessas 7 semanas? Nessa primeira divisão acontece a conclusão da reedificação de Jerusalém. Isso aconteceu de forma literal. Aí nós damos início a 62 semanas, que é um total de 434 anos, né? Ao final dela, o que acontece aqui? A vinda de Jesus, a morte de Jesus, não é? Acontece justamente no término dessas 62 semanas. Então começa aqui então a era da graça, né? Ou a era da igreja. A história de Israel, ela é interrompida. Por quê? Porque Israel, nesse momento aqui, não foi tratado como o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Mas nesse momento, Israel não era tido dessa forma. Mas ao término desse tempo da graça, e esse tempo da graça, vale lembrar que não existe um dia para ele, como nós falamos. Ele termina no momento em que o Senhor virá e vai levar a igreja. Então, nesse momento, termina o tempo dos gentios, o tempo da igreja, e nesse momento começa, então, a grande tribulação, que é justamente o período de 7 anos. Sendo que nessa grande tribulação, a coisa não vai acontecer de forma ruim logo no início, não. A Bíblia vai dizer que essa última semana, que é a grande tribulação, ela é dividida em 2 partes, em 2 metades. Os primeiros 3 anos e meio, como disse o anjo a Daniel, será de muita paz, muita alegria, muita prosperidade e será um engano. Mas na metade disso, né, nesses 3 anos e meio, Israel vai descobrir que foi enganado e vai começar a perseguição. Então isso vai acontecer mais 3 anos e meio, findando a última semana de Daniel ao povo de Israel. Então, para os irmãos observarem que essa semana justamente fala sobre o povo de Israel, como as outras 2 semanas. A igreja já vai ter sido arrebatada. No final dessa 7ª semana, o Senhor Jesus volta para remir Israel e estabelecer com isso o milênio, tá? Então é isso que nós vemos aqui na última semana. Vamos ver aqui, ó, Jesus volta, né? Então se dá início a 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio, tá? E esses últimos 3 anos e meio será a grande tribulação e reinado do anticristo. Ao término disso, Jesus volta para remir a Israel, né? Que vai reconhecer o Senhor e estabelecer com isso o milênio. Então vamos dar aí, né, fim no nosso estudo. Nós estamos aqui bem, eu diria, com vontade de dizermos Maranata, né? Porque estamos esperando aí a volta do Senhor Jesus. Eu sei que o estudo ele é complexo, né? Por mais que a gente tente falar de uma maneira muito tranquila, muito pontual, é complexo, nós sabemos disso, mas que esse estudo possa ter servido para você, para poder te orientar de que nós estamos vivendo justamente o tempo da igreja, e nesse tempo da igreja, Jesus deixou sinais de que ele voltaria quando essas coisas acontecessem. E essas coisas, gente, já estão acontecendo, ou seja, a qualquer momento, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus voltará, levará a sua igreja e ocorrerá após isso a última